boa tarde, minhas amigas, bom dia, como é que estão todas? Como é que estão todos? Está tudo bem? Hoje vou fazer pão de milho, a pedido de muita seguidora. De seguidoras que já me pediram e eu vou tentar fazer hoje. Pãozinho de milho. Boa tarde, Irmezinho da Braga, boa tarde. Armanda Soares, boa tarde, amiga, está. Sônia Catarina, boa tarde. Beijinhos para todas vocês. Uma boa tarde para todas, boa noite. E vamos fazer agora o nosso pãozinho de milho. Isto é um processo que leva tempo. Tem que arrefecer a farinha, tem que arrefecer a massa para mim poder amassar. Aqui tem. Vamos lá ver se vem mais alguma para cima. Vou botar aqui 4 copos de farinha de milho. Vem ser em mililitros, que há pessoas que perguntam como é em mililitros ou a grama. Pronto, faça 1 litro. Em litro fica 1 litro, mas isto não é água, nem é leite, isso é farinha. Mas há pessoas que perguntam em litros. Agora em gramas, não sei quantas gramas, porque não tenho aqui. Não tenho as gramas, tenho 1 litro e tenho o copo. 4 copos de farinha. Está bem, minhas queridas? Todas bem-vindas. É Ernestina Braga. Acabei de amassar o pão de trigo à moda de mais... à moda de São Miguel. Ah, bom. Fizeste bem, assim mesmo. Começou lá a fazer as nossas coisas em casa. Nada como a gente faz com as nossas mãozinhas. Vou botar aqui a farinha. Farinha de milho. Amarela. Vou ver se tenho aqui o saco para misturar. A calha que é isso. Espera aí. Acho que espero. Eu uso esta. Tem a farinha que eu uso. Cornbread, cornflour, farinha de milho, é em português, é americano e tem em português. Vou botar aqui a farinha, agora já tenho água fervente, e ver ali quantos copos tem de água que já está fervente. Vou botar aqui. Boa tarde, minhas queridas, boa tarde, todas bem-vindas, todos bem-vindos. Aqui no meio da farinha, vou botar 1 colher de sopa de sal. Este sal é um bocadinho grado. Não bota, se é do sal miudinho, 1 colher. Mas como o sal é grado, não, é mais ou menos assim, ó. Não vou botar muito, porque o salgado tempera depressa, salga. 1 colherinha de sopa de sal. Se for do grado, não é bem cheia. E se for de miudinho, pode-se 1 colherinha cheia. Isto aqui é como eu já disse, quando eu tenho o raieira do YouTube, vão-me de vez em quando, para. Ou mostra-me aí coisas, para. Estava parado. 4 copos de farinha de milho, 1 colherinha de sal, 3 copos e meio de água. E vou misturar isso aqui, escaldar essa massa. Vou escaldando conforme, tenho aqui 3 copos e meio, mas conforme vá precisando, eu vou botando. É a receita a pedido de alguma seguidora. Escaldar aqui a farinha, como vocês sabem, tem que se escaldar a farinha. Vou botar aqui o resto. Tenho aqui 3 copos e meio. Se eu vir que necessita, boto mais um pouco, mas eu penso que isso vai dar. 3 copos e meio de farinha em 4 copos.
Espera um pouco, menino, espera um pouco, menino, tá bom? Eu vou estar aqui a fazer uma coisa agora, espera. Pega lá. Vai lá, vai. Quando acabar isso, vai fazer ali o jantar, que eu tenho ali o jantar para fazer, mas hoje vai ser sopão. Amanhã não vai ter direto, porque amanhã tenho um funeral. Mas ontem isso aí já vem tarde, não pude fazer o direto, já era um pouco tarde, já não tive paciência. Hoje vou fazer o pãozinho. Agora, se necessita mais um bocadinho de água, a gente bota mais um bocadinho de água. Mas eu penso que senão vai ser preciso mais água. Já está aqui escaldado. Aqui vou botar metade de um copo de farinha de trigo. Para o meu pão de milho, que como tratava antigamente, era a mistura. Metade de um copo de farinha de milho. De trigo. 4 de milho e metade de um copo de farinha de trigo. Um pouco de sal e a água fervente. Já está aqui. O pão escaldado. Vou botar a farinha de trigo. Já está aqui. Já está aqui a medida, metade de um copo de farinha de trigo. Deixar arrefecer, depois amassar. E tenho ali uma carteirinha de fermento. Para botar aqui. Uma carteirinha de fermento. Ativo. Fermento de fazer pão de padeiro, né? Vou botar aqui. Vou botar aqui com um pouco de água morna. Mais ou menos um copinho de água morna. Um copo com água morna e vou botar aqui o fermento. Deixar arrefecer agora a massa para eu poder amassar. Leva aqui uma carteirinha de 7 gramas de fermento. Como antigamente era fermento biológico, mas como não há agora os fermentos que se faziam antigamente, fizemos assim, num copo de água, derrete o fermento e deixa estar aqui por um bocadinho até amassar. Quando estiver quase amassadinho, eu boto o fermento para dentro. Pãozinho de milho, minhas amigas, a pedido de várias seguidoras. Tenho que diluir aqui o fermento. Aqui mais um pouco de água fria. O fermento está aqui diluído, depois é só botar aqui dentro. Aguinha morna. E deixar ajudar aqui para depois botar na massa. Agora vou tirar isso daqui. E parece aqui que é um pouco de água. Está muito parado, minhas amigas, isso está muito parado. Deixar arrefecer agora aqui um pouco a massa para amassar e depois deixar aqui mais ou menos uma meia hora, 3/4 de hora para isto amassado. Quando o pão, sabe que isso não é pão de trigo, não é? Não leveda.
Só fica tudo aberto. O pão, quando tiver com aquelas borrachinhas assim abertas, está pronto a ir ao forno. E vai amassar, vocês vão ver como ele vai ficar aqui, a textura do pão. E depois vocês, vai deixar vocês aí, não é? Que isso tem que depois levar aqui um pouco para ir ao forno. Tenho aqui a tigela. Tenho que botar aqui um pouco de farinha de milho. Quando for para bolear o pão, como dizia antigamente, botar a farinha de milho aqui e fazer assim, que para o pão ficar redondinho, e depois botar no tabuleiro com um bocadinho de farinha. Maria Helena, boa tarde, Cici, tudo bem contigo? Graças a Deus. E vocês, como estão? Inês Rego, boa tarde. Ilha da Terceira, bem-vinda. Délia Teves, olá senhora, tudo bem? Obrigada. Teresa Teves, obrigada. Todas, muito obrigada. Maria Silva, boa tarde, amiga, obrigada. Vou deixar arrefecer isso aqui, está quente, para mim poder amassar. E deixar meia hora, 3/4 de hora, para o pão ficar a maneiras de a gente tender e ir ao forno. Vai ao forno. Não sei aqui este. Vou tentar botar aqui no forno a 450. Porque isso é pão de milho, tem que ser cozido. E depois eu digo a vocês a temperatura. Vou tentar em 450, porque não aquece muito. Meio lá embaixo 400 dá. Mas este é igual, mas não é a mesma temperatura. Por isso há diferença. Cada uma sabe o fogão que tem, né? Pode ser igual, elétrico, mas cada qual sabe a temperatura conforme. Isto tem que ser na temperatura alta, porque é pãozinho de milho. Maria da Graça Pereira, boa noite. Qual é a receita de dias? Não vou gostar de fazer, minha querida. Broa. Broa de milho. Em Portugal vocês tratam broa de milho. Nos Açores tratamos pão de milho. E de Luz Mel, boa tarde amiga, beijinhos. Como é em Portugal há pessoas que tratam é broa, eles podem tratar pão de milho, mas quase sempre, já falei com as pessoas do continente, em Portugal é broa. Broa de farinha de milho. Está bem, minhas queridas? E se estou um pouco parado, não vejo comentários. Os comentários estão todos parados. Boa tarde, desde a Flórida. Bem-vinda, minha querida Zizélia Queiroz. Bem-vinda. Todas bem-vindas, sabe? Todas bem-vindas, não é? Vou deixar arrefecer isso para mim poder amassar. Tem que ser assim. Tem que se deixar arrefecer, não é? Vou botar aqui uma toalha, para depois disso ficar aqui assim. Para não escorregar, porque às vezes a gente vai amassar e escorrega. A massa já está aqui tudo escaldada, com água fervente, 3 copos e meio de água em 4 copos de farinha. 4 copos de farinha de milho e 3 copos e meio de água fervente. E uma colherinha de sopa de sal. O pão tem que levar sal, né? Se o sal é miudinho, uma colherinha. Se o sal é grado, é mais ou menos, não é uma colher muito cheia, não. Põe a colher muito cheia porque o sal grado salga mais. Não vale a pena ter. O pão nem é sonso, nem salgado. Se ligar, vou lá, dê a receita. Dê, minha querida, a receita aqui, o que estou a fazer. Te dando, minha querida. Pão de milho, broa de milho. É o que estou a fazer. E hoje apeteceu-me a fazer isso e estou fazendo a pedido das pessoas que me pediram. Isso para comer com chicharrinhos, com os torresmos. Por acaso não tem torresmos, nem tem chicharros. Mas eu gosto de comer isso com qualquer comida. Com pão de milho com tudo. Mas quando é um peixinho é mais saudável, é mais saboroso. Tenho ali bacalhau, mas não vou fazer bacalhau hoje. Tenho ali a carne para fazer a moda italiana. Como eu já dei aí, amor.
verdade seja, que a coisa já estava a virar aqui, mexi aqui no fio que está aqui a carregar. E gosto muito de pão de milho com chicharros. Eu gostei de falar, amiga. Pão de milho com chicharros, cavala, sardinhas. É muito bom, né? Até com feijão assado no forno. Eu como com tudo. Pãozinho de milho vai com tudo, porque eu fui criada com pão de milho a comer. Até na sopa, consola-me, amiga, os miolinhos de pão de milho na sopa. Como se fazia antigamente. A voz está fugindo. É por causa do internet, está dizendo que está low. A internet está baixa. Pouco a pouco a voz pode fugir por causa da internet. Vocês desculpem, minhas queridas, é coisas que acontecem porque as internets não podemos fazer nada, minha querida. É melhor que isso está para aí. Paga-se e as internets mal servidas. Enfim, a vida é essa, é melhor. Com isso que a gente temos, não é? Agora deixar arrefecer isso. E quero fazer isso para ver se vocês verem mais ou menos, mas tenho que deixar arrefecer mesmo. Minhas lindas, isso está quente. Pão de milho. Como se fazia antigamente, não leva aqui nem mais manteigas, nem mais nada. Sal, farinha e água. Nada mais. Daqui a bocadinho ver se já está aqui a maneira de botar a mão, amassar e deixar ela aqui por mais meia hora, 3/4 de hora. Vou botar e depois aqui o fermento. Quando ela está fria, porque não se pode botar o fermento com a massa quente. Vocês sabem que o fermento com água muito quente, ou com muito calor, ou com sal, ou quando está muito quente, o fermento mata a levedura. Tens de deixar arrefecer o pão, amassas e botas o fermento. Misturas o fermento na água. E depois deixar estar por mais 3/4 de hora, meia hora, 3/4 de hora. Vou ver aqui isso aqui. E é assim, minhas amigas. 3 copos e meio de água. E depois vai o tabuleiro untado com farinha e vai o forno. O que eu uso para o pão é isso. Pão de trigo, massas, pão de milho, tudo o que eu faço usa esse fermento. Estou habituada com este. Vamos lá ver, daqui a pouco eu vou ver se já tem condições de botar a mão. Como estão todas, minhas queridas, deixa-me mexer aqui para ver se vai arrefecendo. Eu também não quero escaldar as mãos aqui, não é? Por isso é bom fazer isso de inverno. De inverno é que apetece a roda do limo. O tempo está bom, mas está. Não está nem calor, nem frio, mas está confortável, está lindo. Vou ver aqui como está, vocês todas aqui. Hermesinda Braga Barbosa, boa tarde, amiga. Armanda Soares, boa tarde, amiga. Como está? Beijinhos, obrigada a vocês todas. Sônia Catarina, boa tarde, beijinhos. Clara Rocha, beijinhos. Boa tarde. Tandarbaio, ai. É da Flórida, não é? Eu penso que é da Flórida, essa cidade. Bem-vinda. Hermesinda Braga, Barba. Acabei de amassar o pão. Fizeste muito bem, assim mesmo, com sola pãozinho de trigo. Também vai fazer um dia. Mas eu gosto mais de fazer os pãozinhos de inverno, porque de verão é um pouco mais quente. Quando é de inverno eu gosto de fazer pãozinho fresco, às vezes 2 vezes na semana. Às vezes faço com chouriço, faço pão de batata. Já fiz pão de grão de bico. Fiz pão de turmeric. Teve padarias
viram e tentaram fazer, mas pronto, isso são quantidades pequenas, não é como fazer com a quantidade de padaria, não. Vi, de padarias que tentaram fazer pãozinho de turmeric, mas depois acabaram com isso. O pãozinho é bom e é aceitável. Tília Matos, boa tarde. Boa tarde a todos, em nome delas, muito obrigada. Maria Fátima Muniz, boa tarde. Hilda Silva, olá, boa tarde, tudo bem? Beijinhos. Beijinhos da Bernardo, da Bretanha. Beijinhos. Seja de onde for, beijinhos para si, bem-vinda. Fernanda Soares, boa tarde, amiga, beijinhos. Sandra Silva, boa tarde, beijinhos. Teresa Silva, olá, boa tarde aqui de São Miguel. Bem-vindo, São Miguel, bem-vindo, meu São Miguel. Muito obrigada a todas. Paulita Antônio Medeiros. Olá, rainha, o que temos hoje? Muito obrigada, minha querida. Somos todas rainhas, somos todas princesas. Temos este pãozinho de milho. Muito obrigada, minha querida. Maria Cachadas, boa noite, beijinhos. Rosa Pinto, boa tarde, beijinhos. Inês Moreira, adoro pãozinho de milho. Bom proveito, obrigada, beijinhos. Isso com queijo, com peixe, aquilo que a gente tem. Até com leite, com solar, como um pãozinho quente. Maria Helena Silva, Lima. Olá, boa tarde, tudo bem? Contigo, beijinhos, obrigada. Inês Rega, boa tarde, Ilha da Terceira, bem-vinda. Délia Teves, olá, senhora, tudo bem? Beijinhos. Teresa Teves, beijinhos. Maria Silva, boa tarde, beijinhos. Dolores Mel, beijinhos. Maria da Graça Pereira, boa noite, qual é hoje a receita? Pãozinho de milho, vem de Portugal, broa. Beijinhos. Fernanda Gonçalves, gosto muito de pão de milho, beijinhos. Gisela Queiroz, boa tarde, desde a Flora, bem-vinda, beijinhos. Maria Mota, boa noite, Luxemburgo, bem-vinda, Luxemburgo, bem-vinda. Obrigada, beijinhos. Paulita Antônio Medeiros, está 65 pessoas, oh, tá bom, obrigada, beijinhos. Lúcia Aguiar, a senhora vai dando a receita. Estou a dar a receita, minha querida, a receita é essa. E eu depois vou mostrar como o pãozinho vai ao forno, como se faz, porque não é só amassar o pão e botar no forno, como antigamente as pessoas da minha idade sabem, mas as mais novas já não têm tanta experiência, que tem que dar ali um jeitinho que é para o pão voltar e ficar redondo para ir ao tabuleiro. Quem faz sabe como é, né? Antigamente a minha mãe tinha, e a minha avó era uma tigela de barro para bolear o pão, a gente boleava o pão, era assim. Vai ficar redondinho para ir à pá ir ao forno. Forno de lenha, não é como estes, não é? Natasha Viegas, boa tarde, senhora, beijinhos. Lúcia Aguiar, boa tarde, obrigada, beijinhos. Maria Teves Sousa, boa tarde, prima, beijinhos. Maria Ferreira, gosto de pão de milho com chicharros, é muito bom, é adoro. Beijinhos. Lorena Vicente, a voz está fugindo, minha querida, é conforme vai a internet, desculpa. Então, pessoas aqui a entrar. Paula Silvestre, onde estou, desjoia o vídeo. Às vezes, quando está a começar a entrar pessoas novas, faz uma interrupção na voz. Está bem, minhas queridas? Carmen Lourenço, boa tarde, beijinhos. Natália e Louras, beijinhos, obrigada. Natália e Louras, um caldinho, este pão de milho é muito bom. Antigamente. Minha mãe cozia num dia. No outro dia, ela cozia, fazia a sopa, era a sopa de inhomes, feijão nas panelas grandes. Toda a gente sabe, não é? Agora é tudo de panelinhas pequeninas, mas antigamente quem tinha famílias grandes era feito na chaminé com as panelas grandes. Minha mãe tinha uma panela de 50, e nunca me esqueço, 52 litros. Era uma panela grande, com os pés altos. Era tudo a lenha. Era uma comida muito saborosa, carnes guiçadas, tudo o que era feito ali. Aquilo era tudo tapadinho, não entrava filme, aquilo eu adorava aquela comidinha ali. E ela fazia o pão num dia, no outro dia a sopa que tinha da noite, ela me dava o pão. Aquele pão todo, o miolinho de pão de milho ali. A gente comia antes de ir para a escola, porque vinha-se tarde, não é? Não havia lanche como agora. Comia-se a sopinha da manhã, só se comia quando chegava à noite. E era gente forte, não é como agora, não é? E adoro
uma coisa que nunca me esqueci de comer isso, e sempre ensinei a ideia, era com leite, era os miolinhos de pó na sopa, adorava. A sopa era sempre com feijão e inhamos, que havia muitos inhamos. Era muito, as sopas fortes. E era bom. Agora os meninos não comem nem sopas, nem com inhamos, nem com batatas, nem com nada. Não quero nada. Eu digo, e como para mim e como para vocês. Boa tarde, Elsa Duarte, boa tarde, Cici, está fazendo pãozinho de milho. Olá, amiga, um beijinho, muita saúde, obrigada, querida. Beijinhos para vocês todas, Flávia Domingos. Boa tarde, England. Bem-vinda, minha querida, bem-vinda. Muito obrigada. Beijinhos. Eduarda Pacheco, boa tarde, Canadá, beijinhos, obrigada, bem-vinda. Todas bem-vindas, todos bem-vindos. Priscila Medeira, beijinhos, Nova York, bem-vinda, minha querida, bem-vinda. Muito obrigada a todas vocês, beijinhos para todas. Fernanda Dias, boa tarde. Algeira. Não percebi, minhas queridas, não percebi. De onde é essa cidade? Algerar. Eu nunca vi esse nome. Boa noite, né? Boa tarde. Fernanda Dias, boa noite. Algeira. Eu não sei. Não percebi a conversa. Seja lá de onde for, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada e um beijinho. Paula Silva, boa tarde, beijinhos. Maria Guerra, olá, bom dia, beijinhos. Maria Brasil, boa tarde, beijinhos. Maria Vieira, boa tarde, amiga. Estou de férias na Flórida, mas estou a ver você. Muito obrigada, bem-vinda. Muito obrigada, minha querida. Bom passeio, boas férias, aproveita ao máximo. Acaba rápido. O que é bom acaba rápido. Olga Pacheco, boa tarde, beijinhos. Maria Dias, boa tarde, amiga. É a nossa companheira na cozinha. Muito obrigada, voltei para baixo. Maria Dias, boa tarde, amiga. É a nossa companheira na cozinha. Muito obrigada, minha querida. Com muito gosto e carinho, com todas que estão aí. Sei que nem todas sabem. Quase tudo sabe trabalhar, o que eu faço quase todas sabe fazer. Mas estão daqui a conversar um bocadinho com as minhas amigas, é tão bom, vocês aí e aqui. Passa-se um bocadinho bem. É confortável falar com as nossas amizades. Muito obrigada, minha querida. Olga Pacheco, boa tarde. Maria Dias, boa tarde, amiga. Nossa cozinheira, outra vez, pode ver para baixo, Maria Ângela César, boa tarde. Cici Consola, pão de milho, gosto muito com leite. É o que eu te disse. Pão de milho quente, com copo de leite, isso é como o bolo da sugestão. É adoro. Penso que já está aqui mais ou menos a maneira de apertar isso aqui. Vamos lá ver, já está aqui a arrefecer. Deixa-me arrefecer mais um pouco, por causa do fermento, só por causa do fermento. Lourdes Almeida, eu gosto muito de pão com mistura, pão de mistura com chicharros, beijinhos. O pão de mistura também é bom. E não faz tanto mal, por exemplo, pode comer o pãozinho de milho. O pão de milho é mais pesado. O pão de mistura já é um pouco mais leve. Também é muito bom. Muito bom. Também gosto, minha querida. Também gosto. Fernanda Dias, obrigada, beijinhos. Obrigado pelos beijinhos. Gerson Duarte aqui. Recebe a sua voz muito bem. Isto é excelente, a senhora. Sim, vai a repetir, agradeço. Vai a repetir. Vai tornar a repetir. 4 copos de farinha de milho. Uma colherinha de sopa de sal, 3 copos e meio de água fervente. Botas a farinha, botas o sal e a água fervente e misturas. Metade de um copo de farinha de trigo. Está aqui para amassar. Eu botei aqui por cima. Vou amassar já quando não escalda a farinha de trigo nisto e boto aqui por cima. Não, junto só, depois dela estar toda mexida, aqui bota a farinha de trigo, está aqui, farinha aqui, toda para amassar. Ao lado, uma carteirinha de fermento, de fazer pão de padeiro, com um pouquinho de água, para levitar, para botar aqui. Depois de estar amassadinho, eu vou misturar aqui o copo do fermento. Quando isto estiver amassadinho, deixar a levedar, não leveda para cima, como o pão de trigo. Abre tudo, o pãozinho abre tudo. Quando ele diz que ele está aberto, tem condições de ir ao forno. Ali pegas, botas
numa tigela maiorzinha, com um pouco de farinha e bolhar. Cada um, untar o tabuleiro com farinha, dar o forno a 450 e levar ao forno. Só demora para deixar arrefecer. O resto, leva ali um pouco. Isso leva aqui mais ou menos meia hora, 3/4 minutos, 3/4 de hora para abrir o pãozinho. O forno vai aquecendo devagarinho. Antigamente era de lenha, não é? Quando se aquecia o forno, o pão estava pronto. Mas não necessita, não é? Porque o forno aqui a 5 minutos já está na temperatura. É assim o que eu vou fazer. Alda Muniz, olá, boa tarde. Viana de Barros, beijinhos da África do Sul, bem-vinda, minha querida. Beijinhos. Não chegaste tarde. Beijinhos da África do Sul, já cheguei tarde. Que o jantar, pãozinho de milho, broa de milho, minha querida. É o que estou agora a falar. Fernanda Dias, eu sou portuguesa, amiga. Bem-vinda, minha querida. Todos os meus portugueses, ou fora dos países, ou no país, de onde estiverem, todo o mundo estão espalhados. Que Deus abençoe todos, não é? São americanos, portugueses, aquilo que haver o mundo tem que ter todos com a graça de Deus, não é? Nélia Moreira, olá amiga, bem-vinda. Neves Amaral, boa tarde, bem-vinda. Fernanda Dias, beijinhos amiga. Nélia Moreira, nice to meet and the persona, meet you and the person. Bem-vinda, minha querida, muito obrigada. Igualmente, muito obrigada, meu amor. Zélia Andrade, boa tarde, amiga. Linda, adoro o pão de milho, beijinhos. Se alguém não disse nada, que me desculpe. Vou agora tentar amassar o pão, porque parece que ele já está pronto. Passar as mãos em água para continuar. Viana de Barros, tão bom, adoro. Ana Dionísio, senhora dos Açores, sou açoriana, São Miguel Açores, minha querida, mas vive nos Estados Unidos já há muitos anos. Sou açoriana. 100% açoriana. Sou americana, mas eu sou no nome. Vamos ver agora, o pão já está em condições de amassar. Já está, já se pode amassar, já está morninho. Agora amassar aqui com a farinha de trigo que está aqui por cima. Depois vou botar aqui o fermento. Ainda estiver aqui mais fresquinho, porque está ainda está um bocadinho quente. Eu não quero depois não matar aqui o fermento. Antigamente era o fermento biológico, agora é diferente. Maria Filomena Maiato, hello my friend, love you, receive, thank you, bem-vinda minha querida, obrigada. Ana Dionísio, adoro as malaçadas, tão bom, não é? Sim, amiga, sim. Deixa eu ver quem é que está aqui a fazer a pergunta, está aqui uma a fazer a pergunta. Elsa Duarte, 4 copos de farinha de milho, 1/4 colher de sal, não quarto, depende, eu tenho uma colherinha de sal, pronto, não é colher muito cheia, se o sal é miudinho, pode ser uma colherinha, uma colher, se o sal é mais grado, metadinha numa colher para não salgar. Metade de um copo de farinha de trigo e uma carteirinha de fermento. Pode ir, está certo. Agora aqui vai o fermento.
Só que eu meti aqui mais um bocadinho de água. Tem que ser menos água. Eu meti aqui mais ou menos quanto foi. Vocês têm que diluir com mais ou menos metade de um copo de água. Eu meti um copo, é um bocadinho mais. Despercebi-me. Fica o pãozinho mais mole, mas não faz mal. Porque eu tenho aqui mais um bocadinho de farinha de trigo. Vou botar mais um bocadinho de farinha de trigo. É a mesma coisa. Não há problema. É só para não ficar muito molinho, não é? Vou botar aqui mais um pouco de farinha de trigo. Porque tem um bocadinho de água a mais, não? Deslizei a massa mais. O pãozinho tem que ficar um bocadinho. Vou botar aqui mais um bocadinho de farinha. A gente amanha sempre, não há problema. Deixar aqui, depois eu vai a vedar aqui, né? A vedar vai ficar aqui em condições de ir ao forno. Tinha mais um bocadinho de farinha de trigo, agora estava um bocadinho mais molinho. Quando vocês viram que ficar molinho, a farinha, essa farinha desliza mais um pouco. Já vi isso. Em vez de botar um copo de farinha, um copo de água, o fermento, boto metade de um copinho. Em vez de só um copo de água, boto metade de um copo. Tá bem? Metade de um copo de farinha de trigo, de farinha, metade de um copo de água para diluir o fermento. Copo água mornita para diluir o fermento. A carteirinha de fermento. E já está aqui prontinho. Vou botar aqui um bocadinho de farinha por cima, como a gente bota antigamente, e deixar, quando depois abre tudo. Quando ele for para levar ao forno, eu estou a fazer um pequeno vídeo direto para vocês verem como ele está, e depois tudo assim aberto, para vocês verem como fica o pão. É tudo com seu tempo, nada sem o seu tempo, não é? Vou limpar agora aqui a mão, porque vocês sabem que isso é massa. Tem que se tirar. Eu agora vou passar as mãos à água e vou botar mais um bocadinho de farinha e deixar, tapar e deixar. Aqui, podes botar farinha de milho, como podes botar farinha de trigo. É aquilo que tu quiseres botar aqui por cima, tá bem? Fazer assim, como a gente fazia antigamente, e fazia assim. Uma cozinha no meio. E depois ali, quando vis que o pão está tudo aberto de um lado e do outro, o pão está pronto. Daqui a bocadinho ele está tudo aberto. O pão não fica nem mole, nem duro, não é? Tem que ficar ali a maneira de a gente amassar. Se vir que ficar mais mole, deite mais um pouco de farinha de trigo. Como eu fiz agora. Mas os 3 copos e meio da água, em 4 copos de farinha de milho, e metade de um copo de água para o fermento. E meti um copo, um bocadinho a mais. Está prontinho. Agora vou abafar aqui a massa e deixá-la estar aqui. Está prontinha. Vou abafar. Está aqui para o lado. E levar mais meia hora, 3/4 de hora. Quando faltar mais ou menos daqui a bocadinho, vou aquecer o forno. Eu vou tapar isto aqui. Só pôr o pãozinho. Mas não precisa abafar, é só tapar com a toalhinha para ele ficar bom. 4 copos de farinha de milho.
Pronto, uma colher, pronto, pode ser metade de uma colher, já, pronto, depende agora do sal. Eu botei uma colherinha de sal. Não muito cheia, uma colherinha de sopa de sal. Metade de um copo de farinha de trigo e metade de um copo de água morna para diluir o fermento. Só metadinha de um copo, só para diluir o fermento. Levar depois de amassar, quando estiver fresquinha, deixar amassar bem amassadinha. Não é preciso muito, é só amassar e depois quando acabar, estiver amassada, botas a aguinha com fermento. Se vis, porque há farinha que desliza mais, se vis que está molinha, bota mais um bocadinho de farinha de trigo. E o pão fica bom na mesma. Pão de milho na mesma. Não muito. Não se dá agora. Não é, isso não é pão de mistura. Mas se vis que a massinha que está um bocadinho mais deslizada, porque há farinha que desliza mais. Uma mais grossa e outra mais fina. Eu tinha aqui duas qualidades. Uma mais fina e outra mais grossa. Mas é farinha na mesma. A gente às vezes compra uma, às vezes vai comprar outra, já não tenta, é quase igual, vai lá. Mas já está ali amassadinho. Quando estiver pronto a ir ao forno, e vou mostrar como é tendo para botar no tabuleiro e depois eu mostro a vocês. Está bem, minhas queridas? É esperar agora um bocadinho. Tem que esperar. Isso é processos demorados. E depois posso fazer um diretozinho pequenino, só para mostrar como vai o forno e depois a mostrar como está o pãozinho, não é? Leva ali mais ou menos 3/4 de hora, 1 hora, em 450 para cozer o pão. É pão de milho, leva tempo a cozer. Depende da temperatura do seu fogão. Se for o fogão de gás, menos temperatura, porque o fogão de gás é mais quente. O elétrico não é tão quente como o de gás. O de gás em 400 dá. E esse como é elétrico, 450. Está bem, minhas queridas? Lara Paquete, boa tarde, amiga. Tudo bem, obrigada. Almerina Machado, vai lá, tudo lá ter, vai. Vai tudo lá ter. A gente tem que amanhar as coisas assim, temos que saber dar a volta por cima. Temos que saber dar a volta por cima, é assim. Fica um pouco mais mole e meter um bocadinho de farinha de trigo, está na mesma. Está bem, minhas queridas? E ver se eles podem fazer uma coisa. Mas já estou avisando. Eu vou espetar um copo e meter um copo. Eu vou espetar um copo, vou meio copo. É só para diluir ali o fermento. Morno. A aguinha morna. É só para diluir o fermento. Está bem, minhas queridas? Eu me muito obrigada. A enfermeira Maria... Hello, my friend. I love you. Receipt. Thank you, meu amor. Ana Dionísio, adoro as malaçadas. Já fez as malaçadas, Ana Dionísio? Cheguei a fazer as malaçadas. Olha, o meu bolo leve dá. Onde? Só tenho aqui um pedacinho. Já vai fazer 3 dias, ele está, ó. Mole. Não está duro. Tenho aqui um pedacinho. Já não deu tudo. Mas ainda tenho, vou fazer a verdade, aqui um pedaço. E aqui está, ó. Está ó, molinho, fofinho. Não está duro. Eu já comprei bolos leves, já não foi agora há tempos. Comprei, dizia que tinha sido feito naquele dia. No outro dia estava duríssimos. E esse está aqui, bem mole, ó. Bem molinho aqui, ó. Isso o pedacinho que me restei, não tenho mais. Eu adoro isso. Todos comem com sanduíches. E abro isso. Boto ali um pouquinho de manteiga de vaca. Boto rem. Ou balão lá, aquilo que vocês disseram, rem. Ou fiambre, pronto. Boto fiambre, uma selaça de queijo, uma selaça de alface. Uma folha de alface lavadinha, um tomate, 2 rodinhas de tomate e uma rodinha ou 2 de pepino. Dá para dizer que viras? Não, fechas, porque tu abres, depois tornas a fechar, partes ali o meio, ou comes mesmo assim,
fica um almoço muito bom, muito saboroso, tão bom. Podes até estar com chouriço, estar escondido se tu gostares, mas eu fiz assim, 3 vezes. E ofereci a alguns, ofereci a pessoas que gostaram, só me gostei aquele bocadinho, tenho que fazer mais. Está bem, minhas queridas? E até daqui a bocadinho, que depois daqui a pouco, agora enquanto eu lavo essas coisas aqui, e a massa vai ficar em condições de ir ao forno. Depois vou tornar a apresentar às minhas amigas. Arminda Machado, fui criada com isto e tu não havia catolices, não, querida. A gente comia essas coisas, era da maneira que se tinha e era pãozinho de milho e pronto. É por isso que eu gosto sempre, fui criada com isso e adoro, continuo a gostar sempre. É verdade. Muitas vezes se comia, o nosso pãozinho era bolo, era aquilo que havia, comia-se e era saudável. Helena Barros Oliveira, olá, boa tarde, entrei agora, vou tentar. O que é ouvir novamente, minha querida? Broa de milho, em Portugal é broa. Broa. Pãozinho de milho em português, em São Miguel, nos Açores. Mas a gente, em Portugal, e sei que vocês tratam broa. E vou fazer uns dias ali, mais ou menos, uns 2 pãozinhos, uns 2 broazinhos de milho. Já está ali prontinho. Arminda Machado, eu gosto de bolos leves. É sem nada. Com milho quando eles estavam quentes, sem nada. Mas quando eles estão frios, eu gosto de fazer as minhas sanduíches. Também muito bom, muito bom. Muito bom. Ou com queijo branco, ou com queijo de São Jorge ou da Serra, de onde houver o queijo. Tudo o queijo é bom. E vamos lá. Helena Oliveira, olá, boa tarde, gosto muito destas receitas. Muito obrigada, minha querida, bem-vinda. Muito obrigada. Helena Roias, boa tarde, querida, beijinhos. Obrigada, boa tarde para si, beijinhos. Helena Barros Oliveira, sim, mas é 3 copos, são 4 copos de farinha, minha querida. Helena. São 4 copos de farinha de milho. Uma colherinha de sal. E 3 copos vão ser 3 copos e meio. Estás direita. 3 copos e meio de água. Estás direito, o seu que não estava a perceber. Estava a dizer que 3 e 12 era 3 e 1, não. 3 copos e meio de água, fervente, misturados ali. E metade de um copo de farinha de trigo. Por acaso ia meter mais um bocadinho, mais um pouquinho, porque meter a água no fermento, meter um copo, tem que ser metadinha de um copo, para diluir o fermento. Depois de estar tudo amassado, a gente amassa o fermento ali dentro. Helena Barros Oliveira, sim, minha querida, obrigada. Como está? Está boazinha? Conceição Silva de Ferrarias, boa tarde, aqui de São Miguel, Açores. Bem-vinda, São Miguel. Todas bem-vindas, todos bem-vindos, muito obrigada. Vou esperar agora, enquanto estiver a lavar essas coisas, e espero, e depois eu volto a mostrar às minhas amigas, está bem? Um beijo para todas. Vai voltar, minhas queridas, não se esqueçam. Depois vai voltar a mostrar o pão, mas primeiro vou voltar a mostrar como eu faço, porque quem sabe, mas nem todas sabem. Para ir ao forno. Um beijinho para todas. Continuação da boa tarde. Esperam por mim. Vocês que esperam por mim. Voltarei. Bem que eu do Canadá, Paulinho Oliveira, bem que eu do Canadá. Todas bem-vindas, meus amores. Um dia eu vou perguntar, hoje não, mas um dia eu vou fazer aqui um direto e vou dizer assim: de onde é as vossas cidades, os vossos países, para mim ver quem é que me segue. Eu tenho da Austrália, tenho do Brasil, eu tenho da Alemanha, tenho da França, tenho da Inglaterra, Portugal, Canadá, América, onde eu estou, imensas. Tenho pessoas, elas não percebem, mas eu já vi deixa-me ver se digo onde é. É de um país tão longe, e sei que a pessoa está ali.
E depois ela diz que vou, porque ela perguntou-me umas perguntas e isso não percebe. Ela diz que depois voto em português. É na língua dela. E escrevi em português e depois fui para a língua dela, a pessoa. É uma senhora. Ai, eu já não me lembro daquele de um dia. Índia. Da Índia. Ela me perguntou pelas receitas. Estava-me perguntando. E eu respondi para trás. Ela tinha umas letras e eu respondi. Não sei o que é que está a dizer. Ela disse, depois eu vi botar. Era a massa cevada. Ela me perguntou sobre a massa cevada. Está bem? É todo o mundo, todo o país. São todas bem-vindas, são todos bem-vindos. Com muito amor e carinho. Aquilo que sei fazer é fácil. Sem problema nenhum. Coniquete, boa tarde, amiga. Beijinhos. Bem-vinda, minha querida. Como estás? E um beijo para todas. Ficamos aqui. Depois eu vou apresentar o pãozinho. Vocês deixem estar por aí. Se não tiver, fica aí na página. Tá bem? Até já.